Vamos lá, começando a nossa aula. Compartilhar a tela. O homem. Texto bíblico Gênesis. Nada Isso. Então, vocês estão conseguindo ver aí? Não. Não? Não, tá carregando. Agora sim. Carregou? Isso, agora sim. Tendo mais gente aqui. Então, eu vou colocar agora em forma de Oi, Maria. apresentação, tá bom? Você pode maximizar aí o conteúdo? Sim, eu vou... Isso aí, ó. Melhorou? Melhorou. Legal. Tá, oi? Tô ouvindo? Eita! Então, a nossa aula hoje é sobre o homem, antropologia bíblica, tá? Irmãos, eu vou pedir para vocês agora para a gente desligar os microfones, tá bom? Ô, Diogo, aumenta um pouquinho seu microfone. O meu microfone tá baixo? Aumenta só mais um pouquinho. Espera só um pouquinho. Eu vou falar mais alto, tá bom? Eu vou... Tá bom. Aqui, Tá baixo? esse aqui é surdo. Só um minuto. Ele já desligou, eu acho. Já, seu já. Veja se melhorou. Vejam se melhorou o volume aí para vocês. Melhorou? O Diogo, Tá mais alto? Melhorou. Tem que aumentar no aparelho de cada um. Hã? Cada um tem que aumentar no seu aparelho também. É, eu acho que é isso aí, irmãos. Tenta aumentar no seu aparelho, tá bom? Vamos lá, então? Vamos dar início à nossa aula. Eu vou pedir o presbítero Zé Roberto, eu estou vendo o senhor aqui. O senhor nos conduz em oração? Sim. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti para louvar o Teu nome, agradecer as Tuas bênçãos e pedir, Senhor Deus, nessa manhã, quando já aprendemos sobre o trabalho, que nós devemos trabalhar com dignidade, com afinco. Abençoa, Senhor Deus, a escola local, abençoa a aula do nosso seminarista Diogo, abençoa ele e toda a sua família. Abençoa todos os participantes, Senhor Deus, que estão online, cada um em sua residência, mas unidos, Senhor Deus, virtualmente, em Ti, para que aprendamos mais e mais da Tua palavra, mais e mais, e possamos aplicá-la, Senhor Deus. Não podemos sair de casa, mas podemos enviar mensagens da Tua palavra aos nossos amigos. Oramos agradecidos em nome de Jesus, em unção do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Então, Amém. Nós vamos dar início à nossa aula. Então, a aula hoje, como eu disse, é baseada no livro de Catecúmenos, tá? É a aula 4. O livro é do reverendo Adão Carlos do Nascimento, tá? Da SOCEP Z3. E nós vamos dar início agora à nossa aula. Nossa leitura, ela está baseada no texto de Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 30. Então, eu vou convidar vocês a abrirem aqui suas Bíblias. Gênesis, capítulo 1, de 26 a 30. Gênesis 1, de 26 a 30. E depois, Gênesis 2, 7. Depois, em seguida, ainda no capítulo 2, o versículo 18, o versículo 21 e 22. Vocês estão conseguindo ver aí, né? As referências bíblicas. Gênesis capítulo 1, versículo de 26 a 30. Eu vou ler aqui para os irmãos. Me acompanhe na Bíblia de vocês. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e as que se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Agora nós vamos para o capítulo 2, versículo 7. Vou ler aqui. Capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 18, ainda do capítulo 2. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Amém. Irmãos, tudo que existe teve um princípio, tá? O único ser do universo ou fora do universo, o único ser que existe, que não teve início é Deus, o trino Deus. Todo o restante teve início, um dia foi criado, tá? E nós vamos falar desse ser que Deus criou, o homem. Nós faremos partindo lá do mais abrangente para o mais restrito, nós vamos analisar um pouco essa questão de quem o homem é. É lógico que nós não temos a pretensão de exaurir aqui o tema, tá? Nós também não vamos acabar a nossa aula hoje. Ela vai começar hoje e ela vai continuar nas aulas de catecúmenos em algumas semanas, porque semana que vem nós não teremos aula, porque é o Dia das Mães, então nós teremos somente a devocional com o pastor, e depois nós teremos os alunos serão dispensados, né? E na semana seguinte, muito provavelmente nós teremos a eleição da nossa igreja de pastores e diáconos, tá? Então, só depois dessas 2 semanas é que nós vamos continuar com essa aula. E aí a gente não sabe se a aula continuará online ou se teremos aula presencial lá na igreja. Espero que aí nós já estaremos no final de maio. Esperamos que nesse retorno às aulas a gente já possa estar lá na igreja, tá? Mas nós vamos analisar um pouco a respeito desse ser que Deus criou, o homem, tá bom? Bem, no texto que lemos também, nós encontramos algumas informações bastante interessantes que às vezes a gente não se atenta, tá? E eu quero comentá-las com vocês. Eu já vi algumas pessoas ensinando, e de forma errada, que no capítulo 1 de Gênesis, Deus cria o homem, e no capítulo 2 ele cria o homem de novo. Quem é esse homem que ele cria no capítulo 1 e quem é esse homem que ele cria no capítulo 2? Esse é um comentário, pode parecer bobo para alguns, mas talvez, porque já está isso sedimentado na mente, mas para alguns isso pode surgir uma dúvida. Ué, se ele já criou no 1, quem que ele está criando no capítulo 2? Irmãos, no capítulo 1 de Gênesis, nós temos um comentário resumido de toda a criação. Então, vai desde que no princípio criou Deus os céus e a terra, até a criação ali do homem. E no capítulo 2, é como se Moisés pegasse agora só a criação do homem e ele trouxesse para nós e falou: deixa eu explicar direitinho como que foi criado o homem, porque esse ser aqui é importante.
tá? Essa informação é importante. Então, se no capítulo 1 tem um resumo completo de toda a criação, no capítulo 2 nós temos como se pegasse uma lupa e jogasse somente ali na criação do homem e expandisse o tema, né, ali como que foi criado. Então, tanto o homem do capítulo 1 quanto o homem do capítulo 2 é o mesmo homem, é o Adão, tá? Outra coisa que eu já vi alguém dizendo também é que no capítulo 1 está criando a alma e no capítulo 2 está criando o corpo. Pelo amor de Deus, não entre nessa roubada teológica aí, que isso aí eu não sei de onde que a pessoa que falou isso tirou essa informação, tá? Não tem nada a ver. É a mesma criação. O homem foi criado alma e corpo ao mesmo tempo, tá bom? E só que no capítulo 2 está expandindo ali o tema. Outra questão aí é mais de curiosidade, é que se a gente for ler ali no finalzinho do capítulo ali da narrativa da criação, do capítulo 1, nós vamos ver que inicialmente o homem não foi feito para comer carne, o homem foi feito para comer somente vegetais, tanto o homem quanto os próprios animais, tá? A gente encontra isso no versículo 29 e no versículo 30. Só foi permitido que o homem comesse carne após o dilúvio. Aí Deus permite o homem comer carne, tá? Quer dizer que o homem não comia carne antes do dilúvio? Ele muito provavelmente comia, mas aí era em forma de pecado, tá? Talvez seja esse um dos muitos, não era o único, tá? Um dos muitos pecados que a geração antes de Adão, ou melhor, desculpa, esquece o que eu acabei de falar, não é Adão. Não havia geração antes de Adão. A geração antes de Noé, ou a geração de Noé, praticava. Então, esse de matar animais era um dos pecados. Os animais começaram a comer carne também, mas isso é resultado do pecado. Não do pecado dos animais, do pecado de Adão. Tá bom? Tá claro isso daí, irmãos? Alguma dúvida? Só toma um cafezinho aqui. Alguém está tomando café aí. Não esqueça de desligar o microfone, tá bom, irmão? Então, vamos lá. Seguindo aqui, então, com a nossa aula. Bom, o que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre o assunto? Não, eu estou lendo aqui com vocês a Confissão de Fé, porque eu acho que é uma coisa que todo crente tinha que fazer. Pelo menos no mínimo, o presbiteriano tem que fazer isso. Tá? Lê a Confissão de Fé. Irmãos, eu vou desligar os microfones aqui, porque tem um barulho entrando aí Alguém está com o microfone ligado. Desligue, por favor, o microfone. Eu não estou achando quem é que está com o microfone ligado aí, mas desligue, por favor. Eu estou escutando o barulho do café enchendo aí, está dando até vontade de tomar. Então, vamos lá. A Confissão de Fé de Westminster é algo que todos deveriam ler, todo presbiteriano deveria ler, tá? Você consegue, eu falei para vocês em aulas passadas, existe um aplicativo que você pode baixar no celular, é gratuito, que ele vem com a Bíblia, a versão que a gente usa, tá? A versão Almeida, vista e atualizada. Ele vem com símbolos de fé, ou seja, então vem a Confissão de Fé e o nosso Inário Novo Cântico, tá bom? Eu recomendo bastante que vocês baixem esse aplicativo, ele é uma bíbliazinha preta, que tem a sarça pegando fogo preta, tá? Tem um também, que é uma verdinha também, que tem a sarça pegando fogo verdinha, igual o símbolo da igreja presbiteriana, também só que ele tem muita informação ali, às vezes você pode se perder nas informações. Alguém levantou? Lohane, pode falar. Abre o microfone e fala. Lohane? Só tá arrumando aqui a dela. Não foi nada, não. Então tá bom. Beleza. Continuando aqui, então, com a nossa aula. Tudo bom, Daniel? Daniel é o esposo da Lohane. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Isso aí. Tudo bem. Beleza. Vamos lá, então. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 4, ela trata a respeito da criação. Então, o primeiro ponto aqui do capítulo 4, ele diz o seguinte: ao princípio, aprove a Deus, o Pai, o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade,
Isso aqui é a foto que já está Irmãos, no microfone, sistema. por favor. Só que eu não pus ao vivo, não. Vou deixar a foto que eu No espaço de 6 dias, Aí eu desenvolvo, e tudo falando. muito bom, o mundo A Maria. Isso é a Maria. Mostrando as fotos, mostrando a Maria, a o Joana, mundo na e sala. tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. E aí tem as passagens bíblicas que nos ajuda aí a entender isso daí. Então, o primeiro ponto aqui da Confissão de Fé de Westminster, ela trata de uma questão mais ampla, tá? De toda a criação. E no segundo ponto do capítulo 4 diz o seguinte: depois de haver feito as outras coisas, ou outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados na liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Então, só um minutinho aqui. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Deus colocou a lei dele no coração do homem, com a possibilidade de cumpri-la, poder de cumpri-la, melhor dizendo, é mais do que a possibilidade, poder de cumpri-la. Tá? E, porém, com a possibilidade de transgredir. Quem era esse homem que tinha essa possibilidade? Adão. Tá? Tanto Adão quanto Eva. Eles tinham poder para cumprir a vontade de Deus, a lei de Deus, mas eles tinham a possibilidade de transgredi-la. Tá? Nós, hoje, após o pecado de Adão, nós não temos mais o poder para cumprir a lei de Deus. Tá? E não temos mais a possibilidade de transgredi-la. A gente não consegue não transgredir. A verdade é essa, tá bom? A possibilidade é muito grande, é total, é plena. Nós transgredimos com certeza, tá? Olha o que ele continua dizendo aqui. Porque o homem era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. E aí nós vamos tratar um pouco a respeito dessas coisas que são faladas aqui na Confissão de Fé adiante, tá bom? Aí tem as passagens bíblicas de Gênesis capítulo 1, versículo 27, alguns que nós lemos, né? E outros textos, Salmo 8:5, Eclesiastes, enfim, tem alguns textos aqui que vocês podem acompanhar. Lembrando, irmãos, no final da aula, eu vou disponibilizar o PowerPoint, tá? Eu vou mandar lá no grupo do Comunhão 24 Horas. E se alguém não está no grupo, pode pedir a parte que eu envio também, tá bom? Seguindo aí com a nossa aula. Bom, antes da gente o homem propriamente dito, vamos dar uma olhadinha, como eu disse para vocês, na questão do universo. Então, partindo do mais abrangente, tá? O conceito bíblico a respeito do surgimento do universo é que Deus é o criador de tudo, tá bom? Nós encontramos isso logo no início da Bíblia. Olha só o que está escrito lá no primeiro versículo do Gênesis, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, Deus criou tudo, tá? Outra passagem bíblica que eu quero ler com vocês está em Neemias, livro de Neemias, capítulo 9, verso 6. Eu já vou lendo aqui, tá? 9, 6 de Neemias. Olha o que diz aqui. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu o preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora, tá? E o Salmo 19, acho que é bem conhecido, né? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite mostra sabedoria outra noite, não há linguagem nem a fala, e deles não se ouve nenhum som. Enfim, vocês conhecem o Salmo 19, ele trata dessa questão de Deus como criador de tudo, tá? E a Bíblia, ela é categórica em dizer o seguinte, irmãos:
Deus criou o universo do jeito que está escrito lá, tá? A linguagem ali no Gênesis, capítulo 1, não é uma linguagem simbólica, não é uma linguagem poética, não é uma linguagem mitológica, tá? Ela é o que aconteceu, tá? É a palavra de Deus, é daquele jeito que aconteceu, tá? O escritor aos Hebreus, ele escreve para nós o seguinte, olha, pela fé, nós cremos pela fé, né, que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então, Deus, ele mandou e tudo se fez, tudo se formou. Tá? O único ser que Deus criou sem ordenar com a sua voz, né, sem comandar que aquilo acontecesse, foi o homem que ele mesmo tomou do pó da terra e o fez. Tá bom? Sem que ele poderia ter dito, faça-se o homem teria surgido. Mas Deus, ele tomou do pó da terra e fez o homem. Eu já vi alguns tomar muito cuidado com algumas coisas que a gente lê por aí. Eu já vi algumas pessoas falando, olha, não, ali a linguagem é poética, os escritores antigos, eles não tinham a intenção que fosse compreendido de forma ipsis literis, como está escrito ali. É verdade que alguns escritores bíblicos, eles narram resumos de história, então ali ele não é muito preciso na narrativa, mas isso não se aplica ao capítulo 1 de Gênesis. Por que não? Porque do capítulo 1 de Gênesis, na verdade, dos primeiros 3 capítulos de Gênesis, depende toda a história da redenção. Toda a Bíblia depende desses 3 capítulos, eles não estão lá à toa, tá? Você só consegue compreender o restante da escritura se aqueles 3 primeiros capítulos estão corretos na sua narrativa. Tá? Não há possibilidade, a Bíblia não permite a possibilidade de você compreendê-los de outra forma. Tá? Existem várias referências a essa criação. Eu li para vocês Neemias, tem o Salmo 19, falei lá dos escritores hebreus, cremos pela fé que Deus, pela sua palavra, criou tudo. Então, não existe possibilidade de compreendermos de outra forma. Além disso, negar isso, irmãos, é nós negarmos a própria realidade. Tá? E a Bíblia não permite isso. E se a gente for estudar bem as coisas como elas são, tá? O universo como ele é, de forma científica, de todo o resto, nós vamos ver que aquela narrativa ali, ela tem muito de precisa, ela é extremamente precisa, tá bom? É lógico que a comunidade científica não vai reconhecer isso, ela não reconhece isso, por questões até que nós vamos ver aí adiante, tá? Ela não reconhece isso, porque reconhecer que existe um Deus tem um problema aí difícil para a maioria das pessoas, porque reconhecer que existe um Deus, e esse é o Deus cristão, piorando a situação ainda, é reconhecer que o meu pecado um dia será julgado. E o ser humano ama os seus pecados e ele não quer abandoná-los. Tá bom? Então, essa é a implicação de haver um Deus que criou tudo, um Deus como o nosso. Tá bom? Existem várias teorias científicas para tentar explicar a origem do universo. Tá? E vocês talvez conheçam a que eu coloquei aí, a teoria do Big Bang, né? A grande explosão. Tem o nome do sino lá da Inglaterra, né? Não é o relógio, tá? Que chama Big Ben, é o sino do relógio, tá? É o grande bang. Tem o mesmo nome, mas é porque é uma grande explosão, né? O barulho era muito, a comparação ali do barulho do sino que bate, tá bom? A teoria do Big Bang é a teoria mais conhecida. Inclusive, ela foi formulada por um grupo de cientistas e um deles era cristão, era um padre. Tá? Mas a teoria ela não tem nenhuma evidência. Na verdade, ela é bastante problemática, porque ela vai de encontro com a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, tá? Que diz que as coisas tendem a partir do organizado para o desorganizado, o que é o contrário do que a teoria do Big Bang propõe. Porque a teoria do Big Bang diz que ela tem várias versões, mas que o universo anterior explodiu e aquilo formou um monte de partículas espalhadas pelo cosmos, né?
e aí através das forças como gravidade e outras coisas, foi se organizando. Isso vai contra uma lei, tá? Então, uma teoria, ela tem um problema, porque ela vai contra uma lei, tá? Existe uma categoria dentro da ciência, que é o seguinte: quando acontece algum fenômeno, todo fenômeno que acontece, primeiro, os cientistas eles não sabem explicar. As pessoas observam aquele fenômeno, elas não sabem por que acontece aquilo. Então, ela vai tentar explicar aquele fenômeno natural, criando uma hipótese. Então, ele cria uma hipótese. O primeiro passo é criar uma hipótese para explicar aquele determinado fenômeno. E ela vai verificar, fazendo vários testes, se aquele fenômeno ele está correto, se ele funciona em todos os casos. Se isso acontecer, ele passa para a categoria de teoria, tá bom? E aí eles vão aplicar novos testes a essa teoria, e se ela for confirmada em todos os casos, então se estabelece uma lei. Então quer dizer que aquilo é verdade científica. A teoria do Big Bang, irmãos, na verdade não é nem teoria, ela é uma hipótese, porque você não conseguiu explicar nada a respeito, não tem evidência nenhuma. A primeira evidência é que essa teoria ela teria que ser replicada em laboratório. Não tem como replicá-la em laboratório. Então, o que você faz é pressupor que ela é uma teoria e dar a ela o status de teoria sem que ela tenha alguma evidência científica. Mas se não há evidência científica, o que eles defendem? Porque o oposto disso seria acreditar que existe um Deus que criou, tá bom? Existem outras teorias, existe, por exemplo, a teoria das cordas, que ela é aplicada àquela questão do multi-universo, ou seja, existe uma infinidade de universos que estão paralelos em frequências diferentes e que todos eles influenciam um no outro. É uma teoria bem louca que também não tem evidência nenhuma, tá? Um dos grandes defensores da teoria das cordas era aquele físico que morreu recentemente, que tinha problemas, ele tinha uma doença degenerativa, agora fugiu o nome dele agora, Stephen Hawking, tá? Lembrei. Stephen Hawking, ele que defendia uma teoria dessa naquele livro dele, O Universo na Casca, né? O Universo na Casca de Nós, tá bom? Bom, seguindo aqui, irmãos, daqui a pouquinho nós vamos dar um intervalo, tá? Lembrando que a nossa aula, por causa do Zoom, a gente dá um intervalo, bebe uma água, depois a gente retorna neste mesmo link, tá bom? Vamos seguir aqui. Assim, olha só uma frase interessante para a gente pensar, refletir sobre ela. A ciência nada diz. Eu não sei quem é o autor dessa frase, tá? Eu li ela há muito tempo, mas ela é muito propícia para o nosso estudo aqui hoje. A ciência nada diz. Quem diz são os cientistas, tá? A ciência já provou. A ciência não prova nada. Quem prova alguma coisa são os cientistas. E você ficaria surpreso de quão pouco científicos são cientistas, tá? Outra frase, então, o que essa frase de cima quer dizer? Que muitos cientistas, eles são poucos cientistas, tá? Ou científicos, ao propor algumas explicações, tá bom? Muito do que a gente considera ciência, daqui 50 anos as pessoas vão olhar para trás e vão dar risada e vão falar que a gente era louco, né? Eu falo isso porque no estudo de história existe uma adaptação da teoria da evolução chamada darwinismo social, que dizia que havia escalas de desenvolvimento de sociedade e que nesse desenvolvimento de sociedade as pessoas tinham a tendência de partir do mais primitivo para o mais civilizado. E que sociedades estariam no mais primitivo? Eles diziam que eram os negros. Os negros eles eram os povos mais primitivos, tá? E o branco ele estaria numa escala mais desenvolvida. Essa teoria científica, na época era considerada teoria científica, ela que permitiu que no século XIX e até o início do século XX
os europeus invadissem o continente africano e dividissem entre si o continente africano. Tá? Inclusive, o desdobrar dessa teoria darwinista, esse darwinismo social, foi o nazismo. Tá? Porque ele dizia que, além do branco, tinha mais uma classe superior. Qual era essa classe? Os arianos. Tá bom? Então, hoje a gente olha para trás e fala, meu Deus, isso é tolice. Né? Onde já se viu ensinar uma coisa dessa? Mas era considerada ciência naquela época. Tá bom? Não existe ninguém neutro. Ninguém é isento. Só um tolo pensaria isso. Ninguém é isento, irmãos. Aquela ideia que nós temos, iluminista, positivista, de que um cientista ele entra no laboratório, ele deixa todos os seus pressupostos para trás e ele vai só focar no resultado da experiência, isso é uma ilusão. Tá? Eu pesquei aqui uma frase do Carl Sagan. Carl Sagan. Tá? Que ele diz o seguinte, olha, e aí eu já vou parar aqui, vou dar nosso intervalo aqui, tá bom? Que a gente já está chegando no finalzinho de nossa aula. Olha o que ele diz. A nossa disposição, os grifos em vermelhos aqui são meus, tá? Eu que coloquei. A nossa disposição de aceitar alegações científicas que vão contra o senso comum é a chave para o entendimento da verdadeira luta entre a ciência e o sobrenatural. Não é que os métodos e as instituições científicas, de algum modo, nos obriguem a aceitar uma explicação material do mundo dos fenômenos, mas, ao contrário, somos forçados por nossa adesão a priori, ou seja, a nossa adesão é inicial, tá? Conhecimento ou justificação independente da experiência. Então, assim, antes de ter feito a experiência, eles já entram com pressupostos. Eles já entram com alguma explicação já pronta, tá? Então, a adesão deles é às causas materiais, ou seja, ao materialismo. A criar um aparato de investigação, um conjunto de conceitos que produzam explicações materiais, por mais contra-intuitivas que sejam. Ou seja, o que o Carl Sagan está dizendo aqui? Ó? Nós temos uma obrigação contraída anteriormente de qualquer experiência de explicar o mundo de forma material. Por mais que a experiência nos conduza a ver que aquela explicação não é verdadeira, nós vamos continuar defendendo e nós vamos trabalhar para que ela leve a essa explicação, tá? Para que o materialismo se firme, ou seja, para a gente explicar o mundo de forma natural. Tá? Já li essa parte, por mais difíceis de compreender que sejam para os não iniciados, ou seja, ele usa até um conceito aqui, iniciado, é um termo que a gente usa até para quem está é um termo religioso que a gente usa às vezes, tá? Um termo que a gente usa até para sociedades secretas. Tá? O iniciado é alguém que pertence a um determinado grupo, tá? Ele tem um compromisso. Por ele ser um cientista, ele tem um compromisso, né, de conduzir as suas experiências de uma forma que ela dê o resultado que eles querem. Ou seja, não é o resultado que importa, é o que nós queremos que seja explicado, tá bom? O Stephen Hawking, ele no seu livro O Universo na Casca de Nós, ele diz que no início do universo, quando o universo surgiu, aconteceram alguns fenômenos inexplicáveis, tá? Que não se repetem. Ou seja, são fenômenos físicos e biológicos que não se repetem e inexplicáveis. Bom, que nome nós damos para esse tipo de fenômeno? Nós chamamos de milagre. É o mesmo nome, só que eles não usam o termo milagre, porque o termo milagre é um termo comum da religião. Então, como eles não podem aceitar a religião, porque eles têm um compromisso anterior com isso, com essa questão, então o que eles dizem? Eles dão um outro nome para aquilo que nós chamamos de milagre. Tá bom? Ó, dá tempo, nós temos 1 minuto aqui antes de parar, e aí eu vou fazer uma analogia aqui. Ó. Quando você olha para um relógio como esse aqui, que eu coloquei aqui na imagem, né, um relógio de ponteiro, imediatamente você fica maravilhado pela habilidade do relojoeiro. Todo mundo que olha um relógio desse, com as engrenagens funcionando,
o tempo certinho, tudo ali encaixado certinho, você olha e fala, cara, puxa vida, que coisa maravilhosa, né? Que perfeição! Como é que o cara conseguiu fazer uma coisa dessa? Bem, quando a gente olha para o universo, irmãos, que é muito mais complexo do que isso, como imaginar que ele surgiu por acaso, né? Com o juntamento aleatório dos átomos. Então, pense nisso. Vou dar o nosso intervalo e a gente já retorna, tá bom? Até daqui a 2 minutos. Beba uma água, toma um café, quem estiver tomando café, come uma maçã e a gente já retorna, tá bom? Até daqui a pouco.